Graças e paz, queridos. Que bom que nós estamos de volta nessa live de domingo. Nós queremos, desde já, louvar a Deus pela vida de vocês que mandam mensagem, que estão nos abençoando, e eu me sinto extremamente abençoado por vocês. Quero glorificar a Deus por mais um domingo, mais um dia, não é? Por mais uma semana que se inicia. E com certeza o Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado a chance de crescer um pouco mais. Há um canto que diz que a cada dia que as provações vêm, a cada provação que eu passo, é uma chance que Deus me dá de crescer um pouco mais. O difícil é colocar isso num patamar de realidade, né? Quando nós vivemos isso. Na verdade, uma das palavras que tem vindo ao meu coração nesses dias é que nós precisamos nos reposicionar, ou seja, voltar à posição. Nos colocar numa posição de entendimento, não é? Nós cremos num Deus Todo-Poderoso. Cremos que os planos de Deus para a nossa vida não podem ser frustrados. Podem passar anos, podem passar décadas, pode passar século. O plano de Deus, ele é cumprido nas nossas vidas, na vida da igreja. Hoje mesmo, eu estava falando na EBD, no encontro que nós tivemos hoje pela manhã, que a realidade é que nós precisamos viver esse tempo de comunhão, de igreja, como igreja. E quando a gente fala de igreja, e às vezes eu já falei isso no passado, eu vejo muita gente falando isso, que o pecado está entrando na igreja, que o pecado está afetando a igreja. Deixa eu falar uma coisa que eu aprendi. O pecado não está entrando na igreja, o pecado não entra na igreja, o pecado não influencia a igreja, o pecado não destrói a igreja. A igreja do Senhor não pode destruir uma igreja local, uma comunidade, pode destruir uma congregação, mas não destrói a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é aquela cujas portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja do Senhor também é aquela que Jesus falou para ela o seguinte: olha, no mundo vocês terão aflições, porque vocês não vão concordar com as coisas, vocês vão andar na contramão, vão ter problemas. E nós, às vezes, quando estamos passando problema, nós esquecemos dessas coisas. E aí nós ficamos orando para que o problema acabe. Não é verdade? Então nós precisamos nos reposicionar em fé, em Cristo, e nos libertar de uma religiosidade que nos aprisiona, que coloca um tapa-olho em nós, coloca aquela coisa que eles colocam no burro de carroça. Você só pode olhar para uma direção e você perde a noção de mundo, a noção de questões espirituais, a questão de próximo. E é por isso que nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje eu estava falando, nós somos presos a dias, a horários. Não é verdade? Isso é bom para organizar? Mas nós não podemos, como igreja do Senhor, estarmos presos a isso. Por exemplo, a gente acha que a adoração é só num dia e num horário. Não é? Nós achamos que culto ele só pode acontecer num dia certo, num horário certo, e que nós vamos estar todo mundo juntinho ali. Aí nós chamamos isso de comunhão. Aí o Senhor fala: eu vou dar uma parada nisso, eu vou levar você para casa, para que você aprenda a conviver com você mesmo, porque você não sabe conviver com você mesmo, você não suporta você. Você também aprendendo a conviver com você vai conseguir aprender um pouquinho mais a conviver com a sua família. Aí o que a gente faz? A gente ora para voltar para o templo.
porque já não suporta mais ficar dentro de casa. Então nós precisamos nos reposicionar em fé em Deus, no reino de Deus. E isso vai muito além dos nossos rituais religiosos. Isso vai muito além disso. A ideia não é focar na crise, é focar no Cristo. Não é verdade? Nós passamos por lutas e nós fazemos campanha para de sofrer, sendo que a palavra de Deus diz que nós devemos passar por ter grande alegria, o fato de nós passarmos por diversas provações, tentações. E como é que a gente vê isso? Como é que está isso? Nós estamos, de certa forma, tentando andar na contramão do reino. E a Bíblia diz o quê? Que se tem uma forma de viver, de experimentar, de comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é fazer um culto. E aí ele fala que, hoje mesmo eu estava falando sobre isso, ele fala que nós não podemos nos conformar com os padrões do mundo. E se você for analisar, nós temos tudo para dar certo no reino, e muitas vezes damos errado, porque o padrão do mundo é que a igreja tenha um estatuto que esteja de acordo com as leis e não pode passar disso, que nós devemos ter os cultos nos dias e horários normais, em todo o Brasil, em todo o mundo, é o mesmo dia, o mesmo horário. Na maioria das vezes é assim. Não é verdade? Nós conduzimos as funções, nós conduzimos ou tentamos conduzir a igreja através de cargos, de ofícios, de ministérios que nós criamos, e nós esquecemos que a igreja é do Senhor e que ela faz parte de um reino, e que nesse reino as coisas não funcionam através de cargos, não funcionam através de eleições de assembleias de igreja, mas funciona pelos dons espirituais. E nós vamos nos reposicionar nessas coisas, entendendo que a igreja do Senhor precisa, nesse tempo, entender que essa crise é uma chamada de atenção. Mas quando você chama a atenção de alguém, você luta por alguém, você tem duas opções. Ou você insiste até ele prestar atenção, ou você desiste dele. E o que eu aprendo nisso? Como Deus não desiste, então ele vai chamar a atenção até que nós entendamos. Ele vai chamar a atenção da igreja até que ela acorde. Eu concordo de orar acerca das questões da pandemia. Mas eu concordo que a igreja tem essa função, tem esse privilégio, tem essa responsabilidade de orar todos os dias, independente de ter ou não uma campanha para isso. Porque Deus não vai se impressionar com a nossa campanha, Ele vai se impressionar com as nossas atitudes. Não é que Ele vai se impressionar, Ele vai atender a quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, independente de fazer uma campanha nacional, mundial, estadual, regional, o que quer que seja. Na verdade, nós precisamos estar vivendo em oração, em busca constante, porque o Cristo é maior, o Cristo está sobre a crise, o Cristo, ele é poderoso para acabar com a crise, mas também ele é poderoso para permitir que a crise continue. Então nós precisamos focar nele, saber, Senhor, o que é que o Senhor quer que nós façamos hoje, porque cada dia nosso já foi escrito, e o que a gente precisa perguntar para o Senhor é, o que eu devo fazer nesse dia?
Não é eu trazer uma lista e falar, Senhor, eu estou pensando em fazer isso, 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 quero que o Senhor me abençoe nisso, quero que o Senhor assine embaixo nisso. Pensa bem. Por isso nós estamos começando a falar sobre o Cristo e a crise. Mas antes de ler o texto, eu quero mais uma vez dar um abraço aqui a cada um. Deus te abençoe na sua casa, te dê calma, te dê tranquilidade, te dê entendimento. Na verdade, eu aprendi que a palavra de Deus, a ministração da palavra de Deus, não tem a ver com a gente gostar ou não gostar, tem a ver com a gente entender, tem a ver com a gente compreender. E é o que eu espero que você entenda, que o instrumento que Deus está usando é tão pecador quanto você, é tão falho como você, mas a palavra ministrada não é falha. A palavra ministrada ela é viva. A palavra ministrada ela é eficaz. A palavra ministrada ela é a única que pode entrar na divisão entre alma e espírito. Então fique atento, porque não é palavra de Amarildo que vai ser dita aqui, é palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos traz aqui. Como sempre tenho dito, Pai, eu agradeço ao Senhor por esse privilégio, por esse tempo precioso. E quero pedir ao Senhor que abençoe cada vida que está vendo essa live, que está participando, pessoas que verão e que ouvirão essa ministração em outros tempos, através do YouTube, através mesmo do Face. Pessoas que estão sendo compartilhadas agora, pessoas que estão abrindo salas de vídeo, Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada um que está nos ajudando, nos abençoando em transmitir, e Deus, e multiplicar esta palavra. Eu quero pedir pelos irmãos da África, Pai. Eles estão clamando, e a tua palavra diz que o clamor do Senhor, o clamor dos teus filhos abre as portas das benignidades do Senhor sobre aquele povo. Então, Pai, no nome de Jesus, o povo da África está clamando ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor uma bênção muito especial para aquela irmã lá da Polônia que tem se comunicado conosco. Seja abençoando aquela mulher, a família dela, a igreja, o trabalho na Polônia. Pai, em nome de Jesus. Gente, ó Deus, que está nos vendo dos Estados Unidos, do Canadá, Pai, esteja abençoando em nome de Jesus e em toda outra e qualquer localidade onde as pessoas estão nos vendo, nas Filipinas, Pai, em nome de Jesus, esteja abençoando cada um, visitando essas pessoas, fazendo que, Pai, se não houver tradutor lá do português para a língua dessa nação, que o Espírito Santo faça essa tradução, um milagre, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos por Deus para que essa palavra atinja o maior número de pessoas e a maior distância possível, que o Senhor esteja querendo revelar essa palavra hoje. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos para que o povo do Senhor possa entender e compreender os propósitos do Senhor acerca também da pandemia. O nosso pedido, a nossa esperança é que o mais breve possível nós sejamos livres de tudo isso. Mas, ó Deus, nós queremos estar livres para te adorar, para te servir e para não voltar, ó Deus, às cordas, aos laços, aos cabrestos da religião. Mas que nós possamos entender, que nós possamos adorar o Senhor em casa, na rua, em outro dia, em outros horários. Pai, em nome de Jesus, que essa quarta parede não seja reconstruída, mas que ela continue aberta, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas lá fora. Pai, no nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto que eu quero ler com você nessa noite é Lucas capítulo 7. Lucas 7, se você está com a sua Bíblia aí, seu iPad, seu smartphone, e pode abrir sua Bíblia, então faça isso. Lucas 7, verso 11 a 17. Ok? Verso 11 a 17. Lucas, capítulo 7, de 11 a 17.
Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade de Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Eita glória! Que esta palavra possa nessa noite atingir, que esta palavra venha nos confrontar nesta noite. Eu gostaria de pensar aqui hoje, nessa série falando sobre o Cristo e a crise, pensar a ressurreição e a restauração. Por que nós colocamos esse tema? Porque algumas coisas muito interessantes aconteceram aqui. Nós percebemos aqui que houve um encontro. Jesus indo do interior para a cidade, de fora da cidade para dentro. E ele então encontra uma multidão saindo da cidade. E nesse encontro acontece esse milagre da ressurreição. Essa é uma história bem conhecida. Mas uma coisa muito interessante é que em nenhuma outra parte, em nenhum outro momento, nós vamos ouvir falar sobre Naim. Essa cidade chamada Naim. Na verdade, era uma pequena aldeia. Por que eu estou falando isso? Porque Naim só está escrito aqui o nome dela na Bíblia porque alguém, filho único de uma viúva, morreu. E então, aquela mulher que não estava chorando sozinha, você vai ver que ela saindo da porta da cidade com uma grande multidão. Tinha muita gente chorando com aquela mulher. Não é? Tinha muita gente ali acompanhando aquele cortejo fúnebre. E aí, a palavra de Deus diz que quando Jesus chega perto da cidade, ele estava saindo, então aquele cortejo fúnebre, e acontece um choque ali. Acontece um choque ali, porque a multidão que vinha chorando a morte encontra com a multidão que se alegra com a vida, que acompanham a vida. Enquanto uma multidão era liderada na frente daquela multidão estava indo um defunto, a morte estava ali. A outra multidão chega com que quem estava na frente era a vida, então dá um choque. E eu fico imaginando no mundo espiritual aquele choque, aquele encontro que se deu ali na porta da cidade. E eu quero entender com você que algumas situações muito interessantes que você já pode ter ouvido aqui, ouvido em alguma ministração, é que aquela mulher, ela era viúva e tinha um único filho, e aquele filho morre. Então a situação é situação crítica. Aquela mulher vive agora numa crise sem precedentes. Aquela mulher, ela está em crise porque ela agora perde um filho, a morte na sua casa, mas ela está em crise porque daqui para frente ela vai estar sozinha, e ela entra em crise porque daqui para frente ela está desamparada, porque ela é uma viúva, mulher não tinha valor, viúva, agora como que ela ia
dar conta da vida, como que ela ia se sustentar, porque a única esperança que ela tinha de ter um conforto na vida, de ter uma vida sem muitas crises, era aquele filho. Mas a única esperança dela morre. Então a morte que me trouxe uma crise sem precedente na vida, aquela mulher entra em crise. Eu só fico imaginando que aquela multidão estava ali em volta daquela mulher chorando por aquele defunto, mas quando ele fosse enterrado e ela voltasse para casa, cada um iria para suas casas e ela estaria sozinha. E eu fico imaginando que além do choro da perda do filho, além do choro da solidão, além da dor da perda daquele filho, ela sabia que ao voltar para casa, uma crise gigantesca tomaria conta da vida dela. A fome viria. O desprezo viria, o abandono viria. Então, na verdade, há uma crise instalada naquela casa. Naim é citado por causa disso. A cidade de Naim poderia até não estar em crise, mas aquela mulher, moradora de Naim, agora ela entra numa crise terrível. E ela está indo para lá sem saber o que vai acontecer quando ela voltar. Na verdade, ela sabia o que ia acontecer por causa da lei, por causa do costume da época, né? O que ia acontecer com ela como uma viúva. Mas a coisa mudou totalmente quando ela se encontra com a turma que está vindo, com uma multidão que está vindo, e um cara está vindo. E aquela multidão seguindo a ele. E ele para tudo. Olha só, a palavra de Deus diz que ele chega perto. E aquela multidão com ela, e ele vendo ela, ele se comoveu. O íntimo dele se moveu de compaixão. Querido, se você imaginar, o Senhor Jesus tem se movido de compaixão por nós. E ele se move de íntima compaixão por ela e fala para ela, não chore. Queridos, pensa bem uma coisa interessante aqui. Quando ele diz, não chore, nós só podemos pensar numa coisa. É um pedido muito difícil. É um pedido praticamente descabido. É um pedido praticamente impossível de se atender. Jesus fala, não chores. Então a única razão, a única coisa que poderia fazer aquela mulher parar de chorar era ele dar de volta aquilo que a fazia chorar. A única coisa para fazer aquela mulher parar de chorar seria devolver o filho para ela, mas o filho estava morto, estava sendo enterrado. Na verdade, quando se sai do cortejo fúnebre, sai da cidade, porque o sepultamento era fora da cidade, e isso já mostrava exatamente o seguinte, acabou, não tem mais como voltar à vida. Já era, agora é sepultamento, e voltar e enfrentar a crise, porque a crise agora já está instalada. Mas a gente vai perceber que aquela mulher então, ela fica olhando para Jesus e ele fala, não chores. E Jesus faz uma coisa que não podia ser feita, ele vai lá e toca o caixão. A Bíblia diz que ele tocou o esquife, e quando ele faz isso, os que levavam pararam. Jesus parou o cortejo fúnebre. Eu fico imaginando quem estava lá atrás pensando, o que aconteceu? Parou por quê? O que aconteceu? Como que um cortejo fúnebre é interrompido por alguém que nem conhece a família? Esse cara vem de lá com essa multidão, para aqui, tumultua o negócio todo, e para e coloca a mão no caixão. Não pode fazer isso, está tudo errado. Deixa eu falar com você, Jesus toca aonde não pode ser tocado para tirar-nos da crise. Quando há esse confronto entre o Cristo e a crise,
De quem você acha que será a vitória? Quando você coloca o Cristo e a crise um diante do outro, quem vai sair vencedor desse confronto, querido? Então, você tem uma ideia, por isso que eu digo o tempo todo, a crise é por nossa causa. Desde os tempos antigos, quando Adão pecou, Deus disse para ele, a terra está amaldiçoada por sua causa. Então, se nós, queridos, nós como igreja, provavelmente tem pessoas de outras denominações me vendo agora. Nós, igreja, somos muito separados por causa da religiosidade e por causa da ideologia de cada denominação, da interpretação de cada uma. Nós somos muito separados. E a Bíblia diz que é na comunhão, e quando a Bíblia fala de comunhão, não está se referindo apenas a um grupo local, a uma comunidade de fé, mas está falando da sua igreja. E a Bíblia então diz o seguinte, que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E a questão aqui é a seguinte, o que seria o contrário disso? Tendo em vista que como igreja do Senhor, no sentido geral, nós temos vivido uma separação, uma dissensão, divisões sem precedentes. Então, você tira suas próprias conclusões se a ordenação da bênção e da vida para sempre é na comunhão dos irmãos. Quando, querido, aquele filho pródigo voltou para casa, o irmão ele disse o seguinte, esse teu filho agora vem para cá, ele gastou tudo, comeu tudo para lá, agora ele vem para cá. É o teu filho. E aquele pai olha para ele e fala assim, é o teu irmão. Porque é na comunhão dos irmãos que o pai ordena a bênção e a vida para sempre. Mas nós estamos vivendo separados. Eu quero dizer para você que essa crise tem a ver com a igreja precisa se unir. E não é se unir só com interesse, porque Deus também conhece o nosso coração, Ele sabe quando nós unimos, ou quando nós nos ajoelhamos para orar, só com o interesse de que a crise vai embora. Não, mas é com a intenção de falar assim, Senhor, o que está acontecendo comigo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Então, olha só, ele fala para ela não chorar, era só ele devolvendo o que estava fazendo ela chorar, então era exatamente isso que Jesus estava querendo fazer, e ia fazer, ele toca o esquife, o pessoal para, porque tem que parar, não é possível que alguém toque um caixão. Então o povo para, e Jesus fala para um morto, Jesus conversa com um morto, porque quando Jesus falou, jovem, a ti te digo, levante-se, ele ainda estava morto. Então, quer que você entenda que há um espaço de tempo, ele não acordou primeiro, para depois Jesus conversar com ele. Para ele acordar, Jesus teve que dizer, e quem foi que ouviu? Quem é que estava ali para ouvir aquilo? Aquele morto ouviu. Então, deixa eu te falar. A igreja é uma comunidade de mortos para o pecado, para a natureza pecaminosa, vivos para Cristo. Por isso que a gente ouve a Cristo. E aí então ele para, e ele fala para um defunto, mais uma doideira, ele fala para o defunto, ele fala assim, jovem, eu digo a ti, levanta-te. Está na hora de nos levantarmos. Esses dias eu estava falando para minha esposa que enquanto eu estava fazendo umas atividades lá em casa, eu estava ouvindo uma ministração da palavra.
se não me falha a memória, quero louvar a Deus aqui pela vida da Igreja Resgate, lá nos Estados Unidos. Se não me falha a memória, era o pastor daquela igreja que estava pregando, falando sobre as 10 virgens, sobre o clamor da meia-noite. E é interessante que quando ele ministra a palavra e ele cita o fato de que as 10 cochilaram, naquela hora o Senhor falou assim, você percebeu uma coisa? E quando eu percebi, logo à frente, o pregador citou exatamente o que eu havia percebido. Na verdade, tinha 5 prudentes? Tinha. Tinha 5 loucas? Tinha. Porém, todas cochilaram. E isso me deu uma palavra naquela hora, uma revelação naquela hora. Queridos, é preciso que a igreja entenda que a igreja precisa estar despertada, a igreja precisa estar mesmo sabendo que tem um azeite. Às vezes a gente cochila, a gente dorme tranquilo pelo fato de que já temos o azeite. Mas a palavra de Deus diz que aquelas mulheres, aquelas jovens, elas, tendo em vista que o noivo demorou, todas cochilaram. Então é preciso tomar cuidado para que a igreja, que o grupo das virgens prudentes não durma junto com o grupo das imprudentes, das insensatas, das loucas. E aí, voltando aqui, queridos, aquele homem ainda estava morto no momento em que Jesus ministrou uma palavra a ele. Então, eu quero dizer para você que se nós compararmos aquele homem à igreja do Senhor, quer dizer para você que o Senhor está ministrando uma palavra a nós, é hora de se levantar. Se levantar e se libertar das amarras da religiosidade, do denominacionalismo, e nos focarmos no Cristo que vence a crise. No Cristo que pode acabar com a crise, mas também no Cristo que pode manter a crise até que nós entendamos. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, então ele diz aquilo, a palavra de Deus diz que o que era defunto, o que fora defunto, agora ele se assenta e começa a falar. Eu fico imaginando se eu estivesse lá naquele cortejo fúnebre, se você estivesse lá, como é que seria? Correríamos de medo? Desmaiaríamos? Ficaríamos pasmos? Ou glorificaríamos a Deus? Porque deixa eu falar uma coisa para você, se a igreja voltar a crer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, vai entender que ele pode ressuscitar hoje como ressuscitou o filho da viúva de Naim. Ressuscitar literalmente uma pessoa depois lá de velada e partindo para o sepultamento. Queridos, nós precisamos voltar à loucura da fé. Nós vamos resgatar, restaurar, e é exatamente isso que Jesus faz aqui. Ele faz um trabalho de restauração. Eu estou ministrando um pouco sobre restauração no domingo pela manhã, na EBD, e na terça-feira, aqui na live. Nós estamos falando sobre resgatar. E o que Jesus está fazendo ali é resgatando algo, restaurando algo. O que Jesus está restaurando? É só a vida de um rapaz? Não. Jesus está restaurando sonhos. Jesus está restaurando esperança. Jesus está restaurando a alegria. Jesus está restaurando o cântico nos lábios daquela mãe. Jesus está restaurando o vigor, a alegria na vida daquela mulher que estava desesperançada, em crise. Jesus está restaurando a paz no coração daquela mulher. Por isso que a ressurreição daquele rapaz não foi apenas a restauração da vida dele, mas foi a restauração da vida emocional, física e até espiritual, porque eles encontraram com Jesus naquele dia.
Jesus está restaurando, fazendo um trabalho de restauração, e é exatamente isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida hoje. Olha só o que acontece. É interessante, querido, porque é o próximo passo que Jesus faz aqui, ele não é outra coisa. Eu fico imaginando Jesus pegar aquele defunto pela mão, aquele ex-defunto agora, aquele que fora defunto, ele pega ele pela mão, tira ele daquele caixão e ele entrega ele para sua mãe. Por quê? Porque o que ele estava restaurando ali era a vida daquela mãe. Era a alegria daquela mãe, era a reputação daquela mãe, porque depois daquilo, ou ela ia prostituir, ou ela ia mendigar. Ele está devolvendo a dignidade daquela mãe. É isso que Jesus está fazendo. Aquela mulher está vivendo uma crise. Talvez há um dia ou dois já. Eu não sei se aquele menino, a Bíblia não relata se aquele menino ficou doente por quanto tempo. A questão é que ele morreu. E quando ele morreu, perdeu essa esperança, a crise se instalou naquela casa. E eu fico imaginando que o filme que passava na cabeça daquela mãe era a situação dela pós-sepultamento. Porque muito além da dor de perder um filho, ela ia entrar numa situação deprimente. Isso é fato. Mas Jesus estava ali, ela encontrou com Jesus. Então a multidão da morte encontra-se com a multidão da vida e agora se transforma tudo em multidão da vida. Agora tem que ligar para o coveiro e falar: olha, dá essa cova para outro, porque não vai precisar mais da cova não. E o coveiro fala: o quê? Não vai precisar da cova? Como assim? Você já estava na porta da cidade, saindo, perguntando se está tudo preparado aqui para receber o corpo? Eu estou aqui aguardando. Pois é, pode vir para casa, pode fechar o cemitério, porque agora não vai ter sepultamento mais. Por quê? Porque apareceu aqui a multidão da vida e ressuscitou o menino e restaurou a vida daquela mãe. Restaurou a alegria, restaurou a paz, restaurou a dignidade. Livrou ela da crise, acabou com a crise ali mesmo. E aí a Bíblia diz que ele entrega ele para sua mãe. Esse versículo 15 me chamou a atenção muito, porque aquele menino não simplesmente levantou e correu para casa, ou foi abraçar as pessoas. Não, ele pega aquele menino, entrega para sua mãe e fala assim: está aqui de volta a sua vida. Está aqui de volta a sua dignidade. Está aqui de volta a sua alegria, sua paz. Você não vai precisar nem se prostituir, nem mendigar. Eu estou devolvendo a esperança na vida. Eu estou te devolvendo a sua própria vida. Jesus estava restaurando aquela família. E você pode ter certeza, querido. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A ressurreição, quando Jesus chega, ele diz: eu sou a ressurreição. Então, quando eu digo aí ressurreição e restauração, é porque a ressurreição é o próprio Jesus. E a ressurreição restaurou. Deixa eu falar uma coisa para você que me vem a palavra aqui exatamente agora. Deus faz essas coisas. Eu quero ministrar uma palavra para a vida de pessoas que estão me vendo agora e que estão vivendo crises pessoais, existenciais, emocionais, conjugais, familiares. Eu quero ministrar uma palavra para você. Deus está me dirigindo a isso. Então, Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está vivendo uma crise, o Senhor está restaurando a sua vida, tirando você dessa crise, te devolvendo a esperança. Ele está fazendo isso.
Eu gostaria muito que depois você entrasse em contato comigo para me dizer, para que eu possa testemunhar sobre isso que eu estou falando aqui. Ele está restaurando. E quando ele restaura, ele está querendo que você saiba de uma coisa. Quando eu restauro a vida de uma pessoa, que eu tiro uma pessoa da crise, não é só para ela, não é só para você, então. Deixa eu falar. É para uma cidade inteira onde você mora. É para uma série de pessoas, vai atingir outros. Tem muita gente dependendo da sua restauração, escute isso. Tem muita gente que é alvo das bênçãos de Deus através da ressurreição da sua vida e da restauração da sua paz. Da ressurreição da sua vida e da restauração da sua dignidade, da sua reputação. Talvez a sua reputação está baixíssima. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está te restaurando. Eu não sei quem você é, não sei onde você mora, não sei nem para quantas pessoas Deus está fazendo isso exatamente agora. Mas eu só quero dizer uma coisa para você no nome de Jesus. Escute isso. Multidões vão glorificar a Deus por causa disso. Outras pessoas que estão vendo você, que estão acompanhando você, que estão chorando com você. E talvez pessoas que não estão chorando de verdade, porque naquele meio ali tinha flautistas e tinha carpideiros, pessoas profissionais que eram contratadas para chorar. Todos eles verão a glória de Deus. Escuta isso. Todos eles verão a glória de Deus. E sabe o que vai acontecer? Olha o que aconteceu. Verso 16 vai dizer, e de todos se apoderou temor. E sabe o que fizeram? Glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está visitando a sua nação, Deus está visitando a sua cidade. E o instrumento é você, por causa da ressurreição e restauração que Ele vai ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Espero que você tenha entendido isso. E eu quero ministrar essa palavra aqui e dizer para você uma palavra que Jesus falou para Marta um dia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se você está sentindo agora que essa palavra é para você, por favor, deixe isso escrito aí. Não precisa falar o que é. Se você quiser depois falar para mim o que é, em particular, no meu zap, fala, mas deixa aí. Senhor, o Senhor está falando comigo agora. O Senhor está visitando a minha casa agora. Se o choro vier, deixa vir. Se a euforia vier, pule na sua sala. Deus está fazendo uma obra aí. O Cristo e a crise. Eu não preciso nem dizer para você quem é o vencedor. Que a ressurreição e a restauração do Cristo em meio a esta crise alcance a sua vida, a sua casa, o seu bairro, a sua cidade, a sua nação. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Muito obrigado por essas vidas restauradas, ressuscitadas nesta noite. Te glorificamos em nome de Jesus. Ó Deus. Tu és o nosso Deus. Abençoe cada um. No nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Deus te abençoe. E manda um recadinho para nós. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Daqui a pouco nós, às 7h30, estarei ali ministrando uma palavra aqui no nosso encontro. E na terça-feira, se Deus permitir, estaremos aqui falando um pouco mais sobre resgatando o que se perdeu. Vamos falar uma segunda parte sobre o resgate dos valores, ou aliás, dos relacionamentos perdidos. Amém? Deus te abençoe.